No vídeo de hoje, vamos explorar 50 curiosidades fascinantes da história que vão te surpreender e te fazer ver o mundo de outra forma. Se você ama aprender fatos inusitados e curiosidades históricas, fique até o final, porque você vai se surpreender com o que está por vir. 1. A primeira forma de escrita conhecida pela humanidade foi a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios na Mesopotâmia. 2. Os primeiros europeus a pisarem na América foram os vikings, que chegaram no Canadá por volta do ano 1000. 3. Quando D. Pedro I anunciou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, ele sofria de problemas intestinais causados por consumo de água ou comida contaminada. 4. Vidkun Quisling foi um norueguês que colaborou para que seu país fosse invadido pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O termo Quisling entrou para o dicionário inglês como sinônimo de traidor. 5. Estima-se que cerca de 35 mil brasileiros tenham falecido entre 1918 e 1919 por conta da gripe espanhola. 6. Carlos Luz foi o presidente do Brasil que menos tempo ficou no cargo. O mandato dele durou apenas 3 dias. 7. Os moais são construções megalíticas construídas pelos Rapa Nui, na Ilha de Páscoa, e o moai mais pesado tem cerca de 75 toneladas. 8. A primeira cidade fundada pelos portugueses no Brasil foi a cidade de São Vicente, em 1532. 9. Os povos celtas ficaram assim conhecidos porque os gregos deram-lhes o nome genérico de Keltoi. 10. O monarca absolutista com o reinado mais longo foi Luís XIV, possuindo um reinado de 72 anos de duração. 11. O Império Romano foi um dos maiores impérios da história, abrangendo 3 continentes: Europa, Ásia e África. 12. As pirâmides do Egito foram construídas há mais de 4.500 anos e até hoje se discute como os egípcios conseguiram erguê-las com tanta precisão. 13. A Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França, na verdade durou 116 anos, 1337 a 1553. 14. O Taj Mahal, na Índia, foi construído pelo imperador Shah Jahan em memória de sua esposa Mumtaz Mahal. 15. A Grande Muralha da China tem mais de 21 mil quilômetros de extensão. 16. Alexandre, o Grande, criou um dos maiores impérios da antiguidade, mas morreu aos 32 anos sem ver sua obra consolidada. 17. Cleópatra, última rainha do Egito, falava pelo menos 9 idiomas. 18. A primeira Olimpíada moderna ocorreu em Atenas, em 1896, após quase 1.500 anos de interrupção. 19. O Titanic, que afundou em 1912, foi considerado inafundável pelos engenheiros de sua época. 20. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII, mudou profundamente a sociedade, com a mecanização da produção. 21. O Império Bizantino sobreviveu por quase 1000 anos após a queda do Império Romano do Ocidente. 22. As Cruzadas foram expedições militares da cristandade para recuperar a Terra Santa do domínio muçulmano entre os séculos 11 e 13. 23. A Batalha de Waterloo, em 1815, marcou a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. 24. A bomba atômica foi usada pela primeira vez em guerra em 1945, contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. 25. O Canal do Panamá, inaugurado em 1914, é uma das maiores obras de engenharia da história. 26. A peste negra dizimou cerca de 1/3 da população europeia no século XIV. 27.
O Coliseu de Roma, um dos monumentos mais icônicos da antiguidade, foi palco de lutas entre gladiadores e animais selvagens. 28. A famosa Torre Eiffel, em Paris, foi construída como uma estrutura temporária para a Exposição Universal de 1889. 29. O calendário gregoriano, utilizado hoje em quase todo o mundo, foi introduzido pelo Papa Gregório XIII em 1582. 30. A famosa expressão Idade das Trevas refere-se ao período medieval da Europa após a queda do Império Romano. 31. Marco Polo, um comerciante veneziano, foi um dos primeiros europeus a documentar suas viagens pela Ásia, especialmente pela China. 32. O Vaticano, a menor nação do mundo, é o centro da Igreja Católica e tem uma população de cerca de 800 pessoas. 33. A cidade de Pompeia, na Itália, foi destruída e soterrada por uma erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. 34. O Império Otomano durou mais de 600 anos, até sua dissolução após a Primeira Guerra Mundial. 35. Leonardo da Vinci, além de artista, foi um cientista e inventor, com várias ideias inovadoras muito à frente de seu tempo. 36. A primeira viagem de circunnavegação ao redor do globo foi realizada pela expedição de Fernão de Magalhães, entre 1519 e 1522. 37. A Grande Depressão, que começou em 1929, foi a maior crise econômica da história moderna. 38. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. 39. Mahatma Gandhi foi o principal líder do movimento pela independência da Índia, utilizando métodos de resistência não violenta. 40. O Muro de Berlim, que dividiu a cidade em duas partes, ocidental e oriental, caiu em 1989, marcando o fim da Guerra Fria. 41. A primeira mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz foi Bertha von Suttner, em 1905. 42. O almirante Zheng He, da China, liderou uma série de expedições navais no século XV, chegando até a costa da África Oriental. 43. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela ONU em 1948. 44. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, levou ao fim da monarquia absolutista e influenciou revoluções em várias partes do mundo. 45. O faraó Tutankhamon, do Egito, é famoso por seu túmulo ter sido descoberto quase intacto em 1922. 46. A primeira guerra documentada pela história foi a Guerra de Kadesh, entre os egípcios e os hititas, em 1274 a.C. 47. O cientista polonês Nicolau Copérnico foi o primeiro a propor que a Terra gira em torno do Sol. 48. A Primeira Guerra Mundial foi chamada de a guerra para acabar com todas as guerras, mas o mundo entraria em outra guerra apenas 2 décadas depois. 49. O primeiro ser vivo a orbitar a Terra foi a cadela russa Laika, em 1957, na missão espacial Sputnik 2. 50. O Império Azteca, no México, foi conquistado por Hernán Cortés e suas tropas em 1521. Essas foram 50 curiosidades históricas incríveis que nos mostram como o passado esconde segredos fascinantes. Desde civilizações antigas até eventos que moldaram o mundo moderno, cada fato revela algo novo sobre a humanidade. Se você curtiu esse mergulho na história e descobriu algo que nunca tinha imaginado, fique por aqui. Tem muito mais pela frente e não se esqueça que, assim como prometido, agora você tem 50 novos conhecimentos
para compartilhar com seus amigos. Se gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar o canal. Comente aqui embaixo qual curiosidade mais te impressionou. E claro, se inscreva para mais vídeos fascinantes como este. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.